Olá, vem chegando, esse é mais um vídeo do nosso canal Suas Notícias Hoje. Nesse boletim você vai conferir mistério, casamento e festança entre políticos e famosos, notícias sobre o caso Lara e caso Henri Borel. Então se prepare, vem com a gente saber de tudo que é destaque nos noticiários. Já quero saber a sua opinião sobre cada uma dessas notícias e para acompanhar sempre as notícias em primeira mão, faça sua inscrição, ative as notificações e aquele like sempre ajuda muito a gente trazer notícias diariamente aqui no canal Suas Notícias Hoje. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e a socióloga Rosângela Silva, conhecida como Janja, se casaram nessa semana em uma cerimônia fechada em uma casa de festas no Brooklyn, zona sul de São Paulo. Lula chegou ao local às 18h25 pela entrada de serviço em um carro preto e de vidros escuros. Janja, às 19h27, eles não falaram com a imprensa. O buffet contemporâneo, local escolhido para a celebração, evitou divulgar detalhes. Mais cedo, uma reportagem tentou apurar junto ao salão se seria ali a cerimônia. Ouviu em resposta que na noite de hoje o lugar abriria uma festa de debutante. Nem os lojistas da rua sabiam de quem era o evento. Lula e Janja saíram por volta da 00h15 sem falar com a imprensa. Não houve tumulto e a festa continuou para os convidados. Pouco antes das 18h foram colocadas grades de proteção na entrada da casa de festas e a segurança foi reforçada. Então, a reportagem, que também havia passado por outras unidades da mesma rede de buffets, conseguiu confirmar que a festa seria ali. Com o objetivo de realizar uma cerimônia íntima e pessoal, sem pinta de grande evento político, os detalhes foram mantidos no maior sigilo possível. Até os convidados só souberam do endereço da festa horas antes por meio de um QR Code impresso no convite. Eles começaram a chegar ao local por volta das 18h15. A cerimônia estava prevista para as 19h, mas atrasou cerca de meia hora. Na entrada, todos tiveram os celulares confiscados. Apenas 3 médicos, que também foram convidados, receberam autorização para ficar com o aparelho durante a cerimônia. Pouco antes das 20h, a assessoria do petista divulgou uma foto de Janja vestida de noiva em imagem feita pelo fotógrafo de Lula, Ricardo Stucker. A cerimônia durou pouco mais de meia hora. A reportagem ouviu gritos em uma salva de palmas seguida de olê, 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 olá, Lula, Lula. E aí, pessoal, o que acharam do casamento do ex-presidente? E Lula já foi casado outras vezes antes de Janja. Antes de se casar com Rosângela Silva, o ex-presidente Lula já teve outras 2 uniões. Uma delas, muitas pessoas devem se lembrar, foi com Marisa Letícia Lula da Silva, que morreu em 2017. Mas a primeira esposa de Lula foi a tecelã Maria de Lourdes da Silva, com quem se casou em 25 de maio de 1969 em uma festa simples. Um trecho da reportagem do jornal Hoje em Dia descreveu a ocasião com batatinha, pão, sanduíche, bolo e guaraná. O casamento durou pouco. Em junho de 71, Lourdes contraiu hepatite e precisou ser internada quando estava no 8º mês de gestação. Ela e o filho morreram durante uma cesárea de emergência feita para tentar salvar a vida dos dois. No livro Lula, o Filho do Brasil, o ex-presidente afirma que a tragédia foi resultado de negligência do hospital. Ele disse: ela poderia ter sido melhor tratada. Morreu sem que houvesse nenhuma assistência para ela. Eu fui ao hospital e vi. Ela gritava, ela gritava, ela gritava. Não tinha um médico para atender, não tinha ninguém. Sinceramente, eu tenho muitas restrições a esses médicos que estavam no hospital. Hoje eu tenho consciência de quanto um desgraçado de um pobre passa nos hospitais. 3 anos depois, em 1974, Lula teve uma filha com a enfermeira Miriam Cordeiro, sua namorada na época. Apesar do vínculo, os dois não chegaram a oficializar o relacionamento.
Ao contrário, naquele ano de 1974, Lula se casou com Marisa Letícia Casa dos Santos, que na época também era viúva. Marisa esperava o seu primeiro filho, Marcos, posteriormente adotado pelo ex-presidente. A segunda esposa de Lula assumiu o sobrenome Silva após o casamento, mesmo período em que ele incorporou o apelido à assinatura. Assim como ele, Marisa passou a assinar Marisa Letícia Lula da Silva. A formalidade perdia a vez na intimidade, já que Lula sempre a chamava de galega. Mesmo à distância, Marisa acompanhava a crescente carreira política do marido. Ela costumava dizer que foi pai e mãe dos filhos, cuidava sozinha do apartamento da família que vivia em São Bernardo. Ela se tornou primeira-dama em 2003. Durante 30 anos que ficaram juntos, tiveram 3 filhos: Fábio Luiz, em 1975, Sandro Luiz, em 1979 e Luiz Cláudio, em 1985. E aí, você conhecia esse pedaço da vida do ex-presidente? Agora vamos falar sobre o caso Lara. A menina Lara Nascimento, encontrada morta em 19 de março passado, não foi violentada sexualmente, segundo o laudo sobre o óbito. O documento foi obtido pelo balanço geral, que foi divulgado, e também informa que não havia álcool nem drogas no sangue da menina. O documento demorou 2 meses para ficar pronto. A principal hipótese para o crime é vingança. O agressor teria a intenção de atingir alguém da família de Lara ao raptá-la e matá-la. Com a confirmação de que não houve abuso sexual, o advogado da família, Fábio Costa, acredita que o crime tenha sido motivado por vingança. Ele também defende a ideia de que o suspeito conhecia a menina, uma vez que não precisou dopá-la. A mãe de Lara, Luana de Oliveira, ainda está abalada e continua procurando respostas para o assassinato da filha, que havia acabado de completar 12 anos. Wellington Queiroz, o homem que dirigia o carro prata flagrado pelas câmeras no local onde a menina desapareceu e o corpo foi encontrado, é o principal suspeito do crime. Ele teve a prisão preventiva decretada e continua foragido. E aí, qual será o paradeiro de Wellington Galindo? E no caso Henri Borel, a defesa de Leniel Borel, pai do menino Henri, pediu à juíza da 2ª Vara Criminal do Rio que Monique Medeiros, mãe do menino e acusada de homicídio duplamente qualificado, seja transferida para um presídio federal. Na petição, o advogado disse: nos parece mais acertada a possibilidade de, em caso de eventual e sério risco à segurança da denunciada, que fosse transferida para um estabelecimento penitenciário federal, onde se vislumbra maior segurança dos detentos. O pedido da defesa de Leniel, pai do menino, pede ainda a revogação da prisão domiciliar, reconsideração que concedeu a prisão domiciliar à ré Monique Medeiros em sede de juízo de retratação. Diz o documento: como justificativa, a defesa do pai de Henri argumentou, diante do evidente risco que sua atual condição acarreta para a ordem pública, instrução criminal, aplicação da lei penal e perigo gerado por seu estado de liberdade. E aí, o que vocês acham? Concordam com a defesa de Leniel? Monique deveria estar num presídio ao invés de prisão domiciliar? Deixe a sua opinião e, para não perder nenhuma novidade, faça a sua inscrição, ative as notificações e deixe aquele like, pessoal. Ajuda muito a gente a trazer notícias todos os dias aqui no canal Suas Notícias Hoje. Até o nosso próximo boletim.